E um ambiente dinâmico, com pouca supervisão e muita oportunidade de poder, esse aqui é o habitat natural dos psicopatas. Eles não compartilham informação, eles se alegram com o fracasso alheio, e eles deixam rastros assim de ambientes tóxicos, de desconfiança, destruição moral. Exatamente o que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. O psicopata não sente o sofrimento alheio como algo real. Ele sabe distinguir o certo do errado, ele conhece as normas morais, mas simplesmente não se importa. Não há remorso genuíno, não há conexão emocional verdadeira. Ele pode simular empatia, aliás, com perfeição, é mestre nisso, mas essa simulação ela é sempre instrumental. Ela serve sempre para manipular, para obter vantagem. Eu me lembro que quando eu era leitor muito de revista em quadrinhos, vocês reparam sempre que no meu outro cenário tem muita referência de revista em quadrinhos. Eu me lembro que todos os bandidos eram sempre frios e calculistas. O vilão era sempre o sujeito, Lex Luthor, né? É sempre um sujeito frio e calculista. Ele nunca é só frio nem só calculista. Ele é frio e calculista. É o vilão de filme. O psicopata, ele é frio, calculista, mas em geral ele mantém um verniz. Ele é charmoso até na superfície, mas é predatório na essência. O instrumento padrão para diagnóstico de psicopatia é o PCLR, né, que chama Psychopathy Checklist Revised. Ela foi desenvolvida pelo psicólogo canadense Robert Hare. E eu já vou falar do Robert Hare porque é importante. Então você tem 20 marcadores clínicos que você tem que ser avaliados, obviamente, por profissionais treinados. Eles fazem entrevista, histórico, análise comportamental. E entre os mais relevantes, né, para você entender, eles analisam charme superficial, como eu falei, a capacidade de persuasão, a sensação grandiosa de autoimportância, mentira patológica, manipulação e engano sistemático, a ausência total do remorso ou culpa, o afeto que é superficial. A emoção dessas pessoas é sempre rasa, é fria, falta de empatia, a incapacidade de aceitar a responsabilidade pelas próprias ações, isso é uma característica muito forte. Em geral, o psicopata, você quer ver um psicopata chorar, é ele falar dele. Ele fala do que ele sofreu. Aí ele chora, ele se emociona. Mas quem atinge no PCLR, uma PCLR em português, uma pontuação acima de 30 pontos, uma escala que vai de 30 a 40 na psicologia forense, né, ou psiquiatria forense. Tem uma escala de 30 a 40 pontos. Quem pontua acima de 30 é considerado o psicopata clássico. Mas é um espectro. Há um espectro. Como quase tudo em ciência social, você tem uma coisa chamada distribuição normal. E as pessoas podem estar no espectro mais do lado da empatia, pessoas excessivamente empáticas, inclusive empatia demais te traz problemas, e você tem as pessoas completamente incapazes de empatia, e aí você cai no caso do psicopata clássico. E não é o criminoso de rua que a maioria imagina, é o psicopata funcional. O psicopata funcional, ele está dentro das estruturas de poder, ele não precisa violar a lei de forma explícita, ele não é pego violando a lei. Eu falei do Robert Hare porque ele e o Paul Babiak têm um livro chamado Snakes in Suits. Cobras de terno seria a tradução em português. E eu recomendo porque os autores mostram como indivíduos de alto funcionamento não vão para a prisão. Os psicopatas de alto funcionamento não são presos. Eles vestem ternos, né, por isso que é o nome do livro, e sobem em corporações, em empresas, em instituições de poder, e eles vão usando o charme deles para entrar, avaliam rapidamente quem tem influência e quem pode ser descartado,
manipulam informações, criam divisões entre os colegas, espalham rumores estratégicos, e aí eles vão subindo degrau por degrau até o topo. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E um ambiente dinâmico, com pouca supervisão e muita oportunidade de poder, esse aqui é o habitat natural dos psicopatas. Eles não compartilham informação, eles se alegram com o fracasso alheio, e eles deixam rastros assim de ambientes tóxicos, de desconfiança, destruição moral, exatamente o que se tornou o Supremo Tribunal Federal. O livro Snakes in Suits, recomendo demais. Ele demonstra que os traços psicológicos, eles são super... ou traços psicopáticos, né, psicológicos dos psicopatas, eles são super representados em cargos de liderança. E pense na loucura disso. Né? Na população geral, o índice de psicopatas fica entre 1% e 2%. Significa que você, que certamente está me assistindo, conhece 100 pessoas, né? Então, algo entre 1% e 2%, em geral é 1% entre as mulheres e 2% entre os homens. Né? O problema, a psicopatia é menos comum entre mulheres, mas quando você tem mulheres psicopatas é um problema danado, porque ela tem um item que é mais aceito do que Mastercard, que é a famosa peleleca, e aí ela usa a peleleca do jeito que ela quer para manipular as pessoas. Então psicopatas mulheres são sempre perigosíssimas, mas você tem entre 1% e 2% da população geral. Se você conhece 100 pessoas, você conhece entre 1 e 2 psicopatas que você não sabe que são psicopatas na sua vida. Mas quando você entra no poder, política, judiciário, as estruturas de poder, elas são o terreno ideal para essas cobras de terno. Porque o jogo premia exatamente a frieza calculista e a ausência de freios morais. Então você cria um lugar onde as pessoas que são assim são as pessoas que se dão bem. O Jordan Peterson fala disso. Ele chama de The Dark Triad, né? A tríade negra: psicopatia, narcisismo e o maquiavelismo. Agora, hoje em dia, já se fala em Dark Tetrad, né? Tetrad em português, não sei como é. Tetrad, né? Não sei como chama em português. Tríade em inglês, tetrad em português. Porque aí você tem psicopatia, narcisismo, maquiavelismo e sadismo. O Jordan Peterson, ele fala muito disso. Ele fala que os traços... Quem não sabe aqui, falo sempre de Jordan Peterson, psicólogo canadense, talvez a maior influência intelectual que eu tenho na minha vida, junto do professor Olavo de Carvalho. Então, ele explica que esses traços da tetrade negra atraem e são atraídos pelo poder. E aí permitem que predadores, parasitas, prosperem nesse controle imediato. E quando essas pessoas se multiplicam em posições de influência, elas vão destruindo a confiança social e elas transformam toda a política num jogo de manipulação pura. E aí a empatia é completamente substituída pela estratégia fria, que é exatamente o que a gente está vivendo. A jornalista escreve com naturalidade que a decisão da prisão domiciliar do Bolsonaro seria motivada pelo medo do Flávio subir nas pesquisas. Eu falei aqui do Olavo de Carvalho, mas o Olavo fala disso demais, né? O Olavo é autor do prefácio da edição brasileira do Ponerologia, Psicopatas no Poder. Quando eu citei o livro da primeira vez, eu li a versão em inglês, e aí alguém me falou, pô, cara, você não sabe que... Porque certamente quem me apresentou o autor, embora eu não me lembre, foi o próprio Olavo. Tenho quase que certeza. Porque tem um monte de coisa que o Olavo me ensinou que eu não lembro que foi ele que me ensinou. Mas eu citei aqui no livro, num outro programa, e alguém me falou, pô, a versão do livro do Angelo Lobachowski é o prefácio do Olavo de Carvalho.
E para quem não lembra, eu falei aqui que o Lubachevsky escreve a partir da experiência dele vivida sobre o nazismo e sobre o stalinismo. Ele é psicólogo, estudou de perto os mecanismos dos regimes totalitários e criou o conceito da patocracia, que é exatamente o que a gente vive aqui, que é o governo dos patológicos. E aí ele criou uma disciplina científica, que é a ponerologia política, que é o estudo da natureza, das causas e da gênese do mal em escala social e política. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.